Olá, eu sou Márcia Belmiro. O tema da palestra que eu trago para vocês é possível ser feliz no ambiente profissional e na vida pessoal ao mesmo tempo. Eu acredito nisso, eu venho vivendo isso, eu venho buscando isso, tá? Quero trazer algumas luzes, vou trazer algumas polêmicas também, porque é assim que a gente pensa, é assim que ajuda a gente a refletir. E eu acredito que a gente nessa palestra vai trazer para você, empreendedor, algumas visões interessantes. E eu não estou falando só com empresário, eu estou falando também com o intraempreendedor, que é a pessoa que está trabalhando hoje dentro de uma empresa e que mais do que nunca está sendo convidado a empreender na sua carreira, a empreender na sua vida, a trazer um grau de conhecimento, de desenvolvimento para a instituição e para si próprio. Gente, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho ouvindo. Eu faço muitas sessões de coach, eu sou coach, então eu venho ouvindo muitas coisas que eu percebo assim com os meus coaches e que eu percebo que talvez vocês também já tenham ouvido. Não sei se você já ouviu coisas do tipo assim: não se pode ser feliz em tudo, não dá para se ter tudo ao mesmo tempo, não dá para querer tudo. Afinal, já sou muito feliz no ambiente profissional, também quero ter uma relação amorosa positiva. Isso não existe, não é possível. E eu afirmo a vocês, é possível isso. Eu já pude ver pessoas, muitas pessoas, eu mesma venho procurando toda a minha vida encontrar essa alegria, essa felicidade, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional. É possível isso. E é disso que a gente vai falar aqui hoje e a gente pensar em algumas dicas também que poderão ajudar você a encontrar essa alegria, esse equilíbrio, tanto no ambiente pessoal quanto profissional. Eu tive uma coach, gente, e eu lembro sempre dela. Uma executiva de mão cheia, ela atuava na área de recursos humanos, uma gerente de recursos humanos, e ela almejava uma posição superior de direção de recursos humanos. Na empresa dela, havia, volta e meia, processos de recrutamento interno e sempre era divulgado internamente, e ela participou 2 vezes de um pleito interno em que ela poderia se candidatar a uma vaga superior à dela na área de RH. E ela levou bomba nas 2 vezes, né? E foi nessa que ela veio fazer o processo de coaching. E nós começamos a trabalhar e foi justamente quando ela tinha acabado de levar a bomba no segundo processo seletivo, e a gente começa o processo de coaching, e lá pelas tantas das sessões, ela me relata o seguinte: Márcia, mas tem uma coisa, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho 2 filhos saudáveis, eu tenho uma vida ótima. E eu vou te dizer uma coisa, Márcia, a maior parte das mulheres da minha família, eu já estou muito além de todas elas. Minhas primas, minha irmã, minhas amigas. Eu já estou num patamar muito superior. Poxa vida, eu acho que eu estou sendo gulosa. Eu acho que eu quero tudo ao mesmo tempo. E aí eu perguntei para ela, me diz uma coisa, o que impede uma pessoa de ter um marido maravilhoso, 2 filhos saudáveis e ser diretora de RH? O que impede essa pessoa? Não, na lógica não há nada que impeça, mas sabe, parece que eu estou querendo aparecer, parece que eu estou querendo ser mais do que os outros. Eu tenho que ser humilde. A gente faz uma baita confusão com essas coisas. A gente confunde a questão da humildade com a gente conquistar coisas. O que impede você de conquistar coisas é ser humilde. O que impede você de não ter nada é ser arrogante. Não são coisas que estão diretamente ligadas, a não ser pelas crenças que vão nos limitando, que nós vamos construindo ao longo de muitos anos, né? O que eu percebo é o seguinte: as crenças, elas forçam a mente a optar pelo mínimo. Eu vou repetir. As crenças forçam a nossa mente a optar pelo mínimo. A gente vai construindo crenças ao longo da nossa vida, né? Crenças sobre o que a gente pode, o que a gente não pode, o que deve, o que deveria. E de alguma maneira essas crenças vão nos limitando e nos forçando a optar por ter pouco, ou isso ou aquilo, não se pode ter tudo ao mesmo tempo. E a gente pensa assim: não, feliz no trabalho, infeliz em casa.
feliz em casa, infeliz no trabalho. Não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Muitas das vezes é por conta dessas crenças que a gente vai trabalhando, vai vivendo na nossa família e, na verdade, a gente acaba não estando bem, não estando no nosso bem-estar, não estando na nossa melhor performance em lugar algum. A gente vai trazer um conceito um tanto polêmico, um bocadinho para frente, mas bem importante sobre essa questão do estar nos dois lugares de uma forma ou de outra. Antes de tudo, eu queria trazer para você algumas reflexões. As nossas restrições mentais, elas restringem o ser, o ter e o fazer. Vou voltar. As nossas restrições mentais restringem o ser, o ter e o fazer. E quando a gente está restrito, a gente acaba atuando pela base do mínimo. E a gente acaba não sendo aquilo que a gente tem direito de ser, fazendo aquilo que nos é possível, não sendo o nosso melhor. Existem 3 coisas importantes que acabam acontecendo por conta exatamente das nossas crenças limitantes. A gente acaba acreditando no trabalho que a gente está atuando conforme as expectativas das pessoas, sem talvez a gente nunca ter perguntado exatamente qual é a expectativa que o nosso chefe ou que o nosso cliente tem de nós. Muitas das vezes a gente atua na nossa vida familiar atendendo expectativas que nós deduzimos que a esposa, que o marido, que os filhos têm de nós, sem nunca, na verdade, termos conversado claramente sobre isso. Às vezes, quando a gente conversa, o que o marido diz pra gente é assim: olha, a minha expectativa é quando é sábado e domingo que você acorde e fique 5 minutos a mais na cama. E a gente fica com a expectativa de querer atender algo muito grandioso, de fazer algo maior. Era só aqueles 5 minutos. Às vezes, quando a gente conversa com o nosso cliente, fica claro que o que ele quer não é um super produto, mas é a entrega daquele produto no prazo X. Às vezes é quando a gente conversa com o nosso chefe que fica claro que a expectativa é que a gente tenha mais rapidez de resposta e não obrigatoriamente mais quantidade de entrega. Então a gente não troca e a gente fica partindo do pressuposto das expectativas criadas sobre nós. Eu vou aqui até trazendo para vocês isso aqui, eu vou trazendo para ser um pouco mais didático, um cuidado que a gente precisa ter com relação às expectativas que nós temos e que as pessoas têm de nós, mas principalmente das expectativas que a gente acredita que as pessoas têm sobre nós. Esse é um ponto de cuidado, de atenção e de observação nossa. Outro ponto que eu considero bem importante é que muitas das vezes a gente busca reconhecimento. E por buscar reconhecimento, a gente acaba, às vezes, fazendo mais até do que as pessoas esperam de nós. Muitos de nós não têm noção, não têm o entendimento de quanto a gente deseja elogios, valorização, nos sentirmos especiais. O ser humano, de uma maneira geral, necessita se sentir amado, querido, valorizado, reconhecido. E muitas das vezes a gente não percebe o quanto que, por conta de uma busca de reconhecimento, a gente acaba indo muito além do que a gente pode, até fisicamente, no nosso tempo, no nosso horário. E a gente busca algum tipo de aprovação externa que muitas das vezes não é essa realmente que vai nos suprir internamente. Eu vou explicar um pouquinho mais. Hoje, novamente, atendendo a uma coach, antes de vir aqui fazer essa filmagem, eu estava fazendo uma sessão de coach, estava atendendo uma coach e essa é a enésima vez que eu ouço mais ou menos a mesma coisa. Márcia,
Eu sei que eu sou boa no que eu faço, eu sei que eu entrego valor, eu sei que as pessoas, inclusive, me elogiam. Mas sabe uma coisa? Quando eu ouço as pessoas me elogiando, me valorizando, sabe, parece que não é que eu acho que as pessoas estão mentindo. Eu sei que as pessoas estão falando a verdade, mas sei lá, parece que aquilo não entra aqui dentro de mim. E isso que eu ouço repetidas vezes, eu afirmo a vocês, tem a ver com essa busca, às vezes exagerada, incansável nossa de reconhecimento externo, quando na verdade o que não está acontecendo é um reconhecimento nosso, para conosco. Então a gente fica nessa tentativa de atender expectativas que talvez não sejam realmente as expectativas das pessoas, em busca de reconhecimento, em busca de valor, valorização, em busca de elogios. Eu peço a você, se você fizer essa reflexão profunda, exatamente o que você tem de valor, forças, virtudes especiais, espetaculares e que você não vem se apropriando para si e que você não vem reconhecendo em si. E muitas das vezes, por uma crença, você acaba ficando exaurido no seu ambiente de trabalho, por uma crença de não reconhecimento daquilo que é seu, que é força, que é genuíno, que é espetacular em si. Então, voltando, que expectativas as pessoas fazem de nós? Será que as expectativas que elas têm de nós são exatamente as que nós temos sobre o que elas querem de nós? Será que a gente está mesmo atendendo as expectativas ou a gente está indo além, ou indo abaixo, indo a menos e até achando que está atendendo as expectativas? Conversar, trocar, falar com as pessoas, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa, pode nos ajudar a ajustar essas expectativas. Como que está a nossa carta, a nossa busca por elogio, reconhecimentos e valorização? Nos sentimos únicos e especiais. E por fim, um outro cuidado que a gente pode começar a ter é a clareza dos nossos objetivos. Quando a gente tem claro qual é o nosso objetivo, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional, fica mais fácil a gente poder atender as expectativas tanto das pessoas quanto as nossas próprias. Ontem eu estava terminando uma formação até em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Eu estava com um grupo de alunos em sala de aula. E foi muito interessante que uma das alunas, ela jovem, né, 32 anos, não tinha um convívio próximo com o pai desde os 3 anos. Houve uma separação entre pai e mãe. E ela tinha contato com o pai, né, que ela não tinha contato com o pai, mas era um contato que não era da ordem, da proximidade que ela gostaria de ter. E ela o tempo todo dizia assim, mas ele tem que me buscar, ele que é pai, ele que tem que me procurar. Ele não me procurou uma vida inteira, ele ficou longe, só quando eu vou até ele que ele realmente se interessa por mim. Então, e o que você quer? Você quer que ele te procure ou você quer isso que você está me falando agora, que é uma proximidade? Por que é importante ter essa proximidade com seu pai? E aí ela falou assim, não, porque eu amo meu pai. Porque eu sinto realmente assim que quando eu estou com ele, a gente troca. Eu queria ter uma relação de troca, que eu pudesse me abrir, que ele pudesse ser o meu apoio quando eu precisasse. E aí eu perguntei, o que você quer novamente? É que ele venha até você ou você quer estar com ele? Não, que eu quero estar com ele, então o que você vai fazer? E aí ela, ontem mesmo, decidiu ter uma conversa muito aberta, dizendo inclusive o quanto que ela sente necessidade que ele busque por ela. Gente, quando eu tenho claro qual é meu objetivo, quando eu tenho claro aquilo que eu quero, fica muito mais fácil, seja no ambiente profissional, no ambiente familiar, realmente eu encontrar formas. O que ela queria, na verdade, que ela estava discutindo, era a forma de encontrar com esse pai. Mas o objetivo claro dela, e que ficou cada vez mais claro, é estar com esse pai. Então, na medida que você tem isso claro, seja de forma profissional, qual é o cargo que eu almejo, o quanto onde eu quero que a minha empresa esteja, o que exatamente eu quero oferecer no mercado, como eu quero estar me posicionando no mercado, como eu quero que o mercado me veja. Quando eu tenho claro isso,
as minhas expectativas, elas ficam dimensionadas no tamanho certo e eu me aproprio daquilo que é melhor em mim, porque eu trabalho para que eu conquiste aquilo, tá? Eu quero trazer para vocês ainda algumas reflexões e essa é especialmente muito, muito forte. É quando eu digo para você, que é o título da minha palestra, que é possível ser feliz no ambiente profissional e na vida pessoal ao mesmo tempo. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que muita gente discorda disso. Eu digo a você, durante toda a minha vida eu procurei muito intensamente, com bastante esforço, não digo que não, buscar essa felicidade nos dois aspectos. Estar feliz com os meus 3 filhos, com meu marido, estar feliz naquilo que eu realizo, me contentar, me satisfazer nesse encontro da minha realização, da minha missão, tanto materna quanto na minha missão profissional, e encontrar essa alegria nos ambientes. E aí agora eu vou te trazer realmente o que é mais polêmico, que não é isso que eu acabei de te falar. Eu sei que é polêmico, quando eu costumo dizer, é possível ser feliz no ambiente do trabalho e no ambiente de casa ao mesmo tempo. Eu sei que isso é polêmico, dá margem a muita discussão, mas o mais polêmico está por vir agora, que é o que eu vou te falar. E para mim, isso é muito claro. Eu vou falar para você o que vem na minha percepção, no meu entendimento. Só se consegue ser feliz no trabalho e na vida pessoal ao mesmo tempo, ou só se consegue ser infeliz no trabalho e na vida pessoal ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Que você não tenha a opção de ser feliz no trabalho e infeliz no ambiente profissional, pessoal, que você não tenha a opção de ser feliz no ambiente pessoal e infeliz no ambiente profissional. Eu sei que isso é polêmico. Eu quero que você entenda meu ponto de vista. Por favor, raciocina comigo. Nós ou somos felizes por inteiro ou somos infelizes por inteiro. Eu sei que no ambiente profissional nós temos papéis diferentes do que nós temos no ambiente pessoal. Eu sei que no ambiente profissional nós temos uma vestimenta diferente, objetivos diferentes, comportamentos diferentes da vida pessoal. Para mim isso é muito claro. Nós temos papéis, vestimentas, comportamentos, até mesmo relações diferentes. As relações no ambiente profissional, elas são de uma forma diferente do que elas são no ambiente pessoal. Os objetivos no ambiente profissional são diferentes dos objetivos na vida pessoal. Mas nós somos a mesma pessoa que transitamos por todos esses ambientes. Nós somos as mesmas pessoas, nós percebemos do mesmo jeito, nós pensamos, sentimos, agimos e reagimos do mesmo jeito. Os estímulos são diferentes, mas a forma de perceber, pensar, sentir, agir e reagir são exatamente as mesmas. Eu vou te dar alguns exemplos. Se você não concordar comigo, tudo bem, eu sei que isso é polêmico, mas eu gostaria que você observasse e ouvisse. Eu percebo, vamos imaginar, eu tenho uma percepção do mundo perigosa. Eu percebo o mundo como perigoso. Essa minha percepção, ela me deixa sempre na retaguarda. Eu sempre tenho que estar me resguardando, me protegendo. É uma percepção de mundo. E essa percepção, gente, ela vai aparecer em qualquer ambiente onde eu transitar. Se eu percebo o perigo, no ambiente de trabalho eu fico sempre muito atenta, se alguém não vai me puxar o tapete, se alguém não vai fazer uso de uma ideia minha indevidamente, se alguém não está fazendo, não está pensando, não está agindo. Em casa eu estou sempre de uma forma ou outra captando se o meu marido, se os meus filhos não estão fazendo, se o meu primo não está falando de mim de uma forma. É sempre um perigo eminente a acontecer e essa é a minha percepção de mundo.
Suponha, vou agora para o pensar, suponha que eu penso, e isso é um pensamento recorrente em mim. Eu penso que as coisas são difíceis. Eu penso que as coisas são complicadas. Eu penso isso em qualquer circunstância. Então, o meu pensamento no ambiente profissional, ele está exatamente, aparece dessa mesma forma. Qualquer coisa que surge, a primeira reação me diz, não, isso é muito difícil, mas isso não é possível, isso é muito complicado. O filho chega em casa, um amigo me procura, não, isso não é possível, isso é muito complicado, isso é difícil. Eu tendo a pensar, porque sou eu não sou uma pessoa diferente em ambientes diferentes. Eu tenho papéis diferentes, uma vestimenta diferente, comportamentos, relações, objetivos diferentes, mas eu sou a mesma pessoa. E eu percebo, penso, sinto, ajo e reajo dessa forma, anyway, em qualquer circunstância. Eu vou agora dar um exemplo positivo, né? Porque eu já dei o exemplo de perceber, de pensar. Vamos imaginar um sentimento. Eu tenho um sentimento de alegria, eu sou uma pessoa alegre. O meu sentimento principal é de alegria. Eu chego no ambiente profissional, mesmo que as coisas estejam mais ou menos, eu estou alegre. Às vezes até situações me chateiam, mas a minha tendência natural é voltar para aquela rotina hedonista de alegria natural em mim. Assim como eu chego em casa, as coisas às vezes não estão muito boas, mas eu tenho uma alegria a trazer, porque é meu, é minha forma de sentir. E a mesma coisa, eu tendo a agir com as pessoas, eu tendo a reagir às situações e às pessoas mais ou menos igual em situações diferentes. E aí, gente, eu tenho a opção de ser feliz no ambiente profissional e no ambiente pessoal, ou de ser infeliz no ambiente pessoal e no ambiente profissional. Eu tendo a preferir sempre a opção de ser feliz em ambos. E para mim isso é muito claro, porque parte de mim a forma como eu interajo, como que eu lido com as expectativas, o quanto que eu quero ser reconhecido, como que estão claros os meus objetivos. E o quanto que eu quero interagir de uma forma em que eu estou plena, ampla, completa, total, diante das pessoas em situações diferentes.